estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Daniel 4, vamos iniciar do 1 até o 18. Depois nós vamos ler o 22, 24 a 37. Mas aí eu lembro novamente. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passam pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos e os encantadores, os astrólogos, os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. E disse Beltesazar, chefe, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você. E que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei diante de mim, estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu, tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia o alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive, deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. Ele gritou em alta voz, derrubem a árvore, cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos, fujam os animais de debaixo dela e as aves os seus galhos. Mas deixem o toco e as raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais, comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada. E ele será como um animal, até que passem 7 tempos, que são 3 anos e meio. Cada tempo desse era um tempo de uma estação, que durava, não é como nós temos hoje 4 estações, eram apenas 2, verão e inverno. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declararam o veredito para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá quem quer.
e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. 22. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncie os teus pecados e a tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Diga comigo 12 meses depois. Quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam em seus lábios. De novo, as palavras ainda estavam nos seus lábios. Quando veio do céu uma voz que disse: isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Foi instantâneo. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra e a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ok. Nabucodonosor foi lento para aprender. Esta lentidão em entender o que se deve fazer é um perigo e tem levado
muitas pessoas ao fracasso e à destruição da vida. Ter uma mente disponível, desenvolver um espírito educável, tem sido uma barreira, uma dificuldade para muita gente. Ele foi lento para aprender. Essa lentidão lhe custou caro demais. Muito. Eu diria, não confie na sua própria propaganda. O sucesso de amanhã depende de como você reage com o sucesso de hoje. Ele se tornou o homem mais poderoso da face da terra. Em toda a história nunca houve um governo tão forte e poderoso mundialmente como o do Nabucodonosor. E nós entendemos que Deus permitiu que ele chegasse ao poder daquela maneira. Nós vemos isso biblicamente. Só que ele usou tudo, toda aquela força e poder, para se tornar também, se não mais, um dos mais arrogantes líderes de toda a história. Um homem arrogante, duro, e que não se submeteu a Deus. Ao contrário, a Babilônia se tornou o centro da idolatria. Há estudos que dizem que havia cerca de mais de 2.000 deuses diferentes. Ele matava, ele deixava viver, ele fazia do jeito que ele queria. Ele não se rendia a nada nem a ninguém, e muito menos ao Deus vivo. E assim ele foi vivendo a vida dele. Ele certamente sabia da existência desse Deus, mas não reverenciava, porque de alguma maneira ele se sentia um pouco Deus. De tanto poder, força que ele tinha. E um dia Deus deu a ele mesmo o sonho do que ia acontecer com ele. E ele chamou todos os mais entendidos do assunto, ninguém pôde interpretar, até que chamou Daniel. E Daniel imediatamente interpretou e disse: olha, isso não tem nada a ver com seus inimigos, isso é com o Senhor. Essa árvore poderosa que chegou ao céu é o Senhor, rei. Só que é o seguinte, o Senhor vai perder tudo isso. Foi deixado toco, porque se o Senhor se arrepender e der honra a Deus, pode voltar o seu reino para as suas mãos. Mas eu tenho um conselho para te dar. Aceita o meu conselho, no 27. Renuncie os teus pecados, a tua maldade. Pratica a justiça. E tem compaixão dos necessitados. Talvez, se você se arrepender mesmo, se houver uma mudança, você vai continuar vivendo em paz. Mas, se houver uma mudança, o que o Nabucodonosor fez? Nada. Nada. Ele ficou lá, seguindo a vida normal. Passou 1 mês, 2, 3, e as pessoas esquecem. Infelizmente.
Tem gente que termina a reunião, quando ele sai ali, ele já não lembra mais o que foi, o que Deus falou com ele. Mas isso não significa que Deus não tenha falado, não tenha avisado, você pode esquecer. Mas Deus falou. Pode esquecer. Pode ignorar, mas Deus falou. Você não pode dizer amanhã, eu não sabia. Por quê? Por que isso aconteceu? Não sabia. A Bíblia diz em Jó que Deus fala 1, 2, 3, ainda que o homem não perceba. Ainda que você não esteja percebendo, não esteja atento, esteja distraído. Você veio à reunião, mas talvez a mente está em outro lugar. Você deixa o sono tomar conta, ou a vontade de fazer outra coisa, ou está pensando no que vai fazer à tarde, e assim por diante. Você pode estar aqui em corpo e sua mente não está, mas isso não significa que Deus não está falando. Ele está falando, e se você não estiver absorvendo, isso é um problema da pessoa. Deus falou com Nabucodonosor. Deus tem falado. Só que muitos não dão atenção, não dão crédito, não percebem. Não se submetem. A mente não está disponível, diga mente disponível. A pessoa não está atenta e não está trabalhando para desenvolver um espírito educável. Ela não está aberta a ser educada por Deus. Esse homem foi lento para aprender. E nós precisamos permanecer prontos para aprender. Sempre tem que estar pronto para aprender. Deus está me ensinando algo, eu estou pronto para aprender. Ele confiou no seu sucesso. E quem confia e se envolve demais com o sucesso hoje, compromete o de amanhã. Confiou na sua propaganda. Não confie nela. O que acontece com muitos que eu acompanho há muito tempo? Ele vence, está abençoado. Pronto. Confia naquilo. E para por aí também. O amanhã dele já está comprometido. Porque ele não tem mais metas a serem atingidas. Ele está envolvido com aquilo que ele conquistou naquele momento. E se você se envolve com o sucesso, com a vitória de hoje, compromete as de amanhã. Porque Deus me deu, mas eu tenho que continuar crescendo em Deus e voltado para Ele. Entendendo que se eu não continuar crescendo em Deus, amanhã não terei, talvez, tantas vitórias assim para contar. Então, Deus falou com esse homem. Claramente. Não tinha como ele não entender. E isso tem que entrar no seu entendimento. Deus tem falado com cada um e não tem como a pessoa parar e dizer assim, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Só que passou um mês, não aconteceu nada. 2 meses, não aconteceu nada. 3 meses, não aconteceu nada. Dessa vez talvez o Daniel estava enganado. Eu sou um homem tão poderoso. Quem poderia me tirar do poder? Quem?
pode me tomar isso. Não tem como eu perder isso aqui. Ah, isso não vai acontecer. Bom, passou um ano. Talvez ele nem se lembrava mais. Acredito, talvez já tinha até esquecido do sonho, da revelação, da interpretação do Daniel. E lá estava ele andando pelos jardins suspensos da Babilônia. E dizendo, esta é a grande Babilônia, que eu edifiquei, que eu construí, que eu levantei, para a glória do meu poder, para a minha glória. As palavras ainda estavam na sua boca. Ele não tinha terminado, ele não tinha concluído a frase. O Senhor falou, passou o teu reino, Nabucodonosor. Passou o teu reino. Para aqui. Naquele momento, porque contra Deus, ninguém pode lutar. Uma pessoa pode até lutar contra uma outra pessoa, mas contra Deus ninguém pode lutar. Ninguém pode lutar contra Deus. Se Deus determina algo, ninguém pode ir contra. Naquele momento, tudo que Deus havia mostrado, falado, aconteceu. Ele perdeu o raciocínio. Ele não tinha mais a capacidade de pensar como um humano. Ele enlouqueceu, ele virou um louco. Aquele homem glorioso, imediatamente, instantaneamente, o poderoso Nabucodonosor virou um louco, um animal. Como está escrito aqui, um animal. E para quem acha que isso não foi algo literal, foi literal. Ele comeu capim, viveu no relento, em cavernas, em abrigos imundos. Por 3 anos e meio, ele viveu como um animal literalmente. Por 3 anos e meio, a vida do Nabucodonosor foi como a de um animal. Ele se tornou, ele era um ser humano, mas que vivia e agia, reagia como um animal. E exatamente como foi dito, quando findou os 3 anos e meio, que o Senhor deu a ele, voltou o entendimento, o que se esperava era isso, que ele imediatamente reconhecesse o poder do Senhor e desse glória a ele. E depois de tanto sofrimento, e coloca sofrimento nisso, muito sofrimento. Sabe o que é sofrimento? É o que esse homem passou por 3 anos e meio. Porque aí o tempo, e há um tempo determinado para todas as coisas. E não tem. Quando você entra num tempo, agora você vai aprender. Enquanto aquele tempo não finda, você não sai dele. Só que ele teve a oportunidade de evitar entrar naquele tempo. É isso que deve entrar no meu, no seu entendimento. Mas pessoas lentas para aprender. Essa lentidão pode levar uma pessoa a uma destruição. E alguns a um caminho, a uma direção até sem volta. Deus esperava que ele desenvolvesse um espírito educável, mas ele demorou para desenvolver. Ele podia ter sido mais rápido. Ele podia ter mantido a mente dele aberta, disponível. Ele podia ter reverenciado o Senhor. Mas ele não o fez.
O próprio conselho do Daniel mostra que ele podia ter evitado entrar naquela situação. Ó rei, arrepende, muda sua conduta, sua postura, seu comportamento, seu estilo de vida. Porque, quem sabe, talvez, continue a viver em paz. Porque se Deus encontrar arrependimento no Senhor, o Senhor vai continuar vivendo em paz. Mas se não, rei, vai acontecer. Então ele podia ter evitado. Mas ele não evitou, como muitas pessoas. Que Deus fala, que Deus dirige, a palavra, ela é liberada, o Senhor manda. Mas, como falei, alguns estão distraídos. Não deve ser para mim. Não deve ser bem assim. Não vou me preocupar com isso. Ou, momentaneamente até se move. Mas depois, quando sai, se envolve com tantas coisas. E o comportamento não muda. O estilo de vida não muda. A visão não muda. Quantos que até hoje não desenvolveu um espírito educável? Ele não está pronto, ele não está aberto para aprender, ele não aceita ser educado por Deus. Ele não aceita. A mesma coisa que a pessoa fazia, outro dia ela faz hoje. Se puxar o histórico dela, o comportamento dela não mudou. Mas quando se fala de mudança, em alguns casos é o tempo de validade são 15 dias. Quando vai muito. Você puxa o histórico da pessoa, as reações dela de tantos anos atrás, continua sendo a mesma. As influências, o estilo de vida, o comportamento dela, as coisas que ela fazia antes, ela continua fazendo agora. Apesar de já ter ouvido diversas vezes como deve agir e reagir. Você já deve ter ouvido falar que a maior distância entre um ponto e outro é o atalho. Tem gente que até hoje, para sair de um problema, continua buscando atalhos e está se distanciando ainda mais de suas vitórias. Tem gente que não se desfez do orgulho. O orgulho continua fazendo parte da vida dele assim, como antes, não mudou nada. Nada. Nada, nada, nada. Você fala com ele, alguns já se fecham de cara, outros até concordam com tudo que você fala. Só que lá dentro, não se engane, não muda nada. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não muda nada. E isso é muito grave. Em busca de atalhos para resolver um problema financeiro, um problema familiar, um problema de saúde. Tem gente que está do mesmo jeito. Não tem mudado em nada. A vida não tem evoluído em nada. Por quê? Está aumentando cada vez mais a distância daquilo que ele diz querer para a vida. Diz que quer. Mas vive em busca de atalhos. A vida não evolui em absolutamente nada. Muitas pessoas não entenderam que é estúpido
pagar o preço pelo mesmo erro 2 vezes. Mas tem gente que não está pagando 2 vezes. Ele já pagou 2, 3, 4. O preço, ele paga um preço violento por cometer sempre o mesmo erro. Você já deve ter ouvido falar que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Errar, todos nós podemos errar, inclusive errar faz parte do crescimento, mas devemos aprender com cada erro. Aprender com cada um. Eu errei, mas não vou errar de novo nessa área. Ok, errei, mas não vou errar de novo nessa área. Eu não preciso errar novamente nessa área. Eu posso aprender. Mas tem gente que não está aberto a aprender. Ele está fechado. Se você falar com ele, como eu disse, alguns concordam com tudo, mas na hora que coloca o pé lá, as reações, escolhas, atitudes são as mesmas. São as mesmas. E com isso, muitos que poderiam estar hoje desfrutando de uma outra realidade não estão. Tem gente que está comendo capim. Como o Nabucodonosor comeu. Tem gente que não precisava mais comer capim. Já comeu capim antes, mas voltou a comer de novo. Voltou. Tem gente que viveu problemas lá atrás que não precisava estar vivendo mais hoje. Mas por que que está? Porque está sempre correndo, caindo no mesmo erro. Sempre, não aprende. Minha gente, se você não colocar na sua cabeça, eu decido aprender com isso e vou me disciplinar. O diabo vai tentar me levar para essa direção de novo, mas eu vou ser mais forte, eu vou me firmar na minha decisão em Deus e eu não vou. Eu não vou. Então, a pessoa, quando ela é pressionada, o que que ela faz? Ela busca socorro no mesmo lugar que Deus já falou, lá não é para você. Não vá buscar socorro lá, porque não é isso que eu espero que você faça. Não vá agir assim, não reaja assim. Mas a pessoa vai. Por que tem gente que não para? Ele passa a vida, de tempo em tempo, ele está comendo capim. O Nabucodonosor comeu capim e estava entre os animais. Tem gente que está no lugar que ele não queria estar, e vivendo coisas que ele não gostaria de viver, que ele não quer viver. Mas por quê? Porque Deus fala com ele, ele é lento para aprender, ele não aprende, ele não se educa, ele não aceita ser ensinado, ele não se deixa ensinar. Ele não se deixa ensinar. Falta de Deus orientar? Não é. E se você não parar para pagar o preço das mudanças que são necessárias, você vai pagar um preço muito mais alto se continuar na mesma situação. O Nabucodonosor não quis pagar o preço da mudança que o Espírito Santo deu de direção a Daniel, revelando o sonho para ele. Ele simplesmente ignorou. Mas mais alto do que aquele preço que ele pagaria por aquela mudança, que talvez ele já estava habituado àquele sistema, foi o que ele pagou por 3 anos e meio.
Ele poderia ter ficado no reino dele, normal, com a vida dele, e fazendo a vontade de Deus. Ele precisou virar um animal, comer capim, viver numa situação lamentável, para poder reconhecer que ele tinha que dar glória a Deus, se submeter a Deus, quebrantar o espírito e chegar onde Deus queria que ele chegasse. Então, Deus trabalha, Deus queria o quê? Deus não queria a condenação do Nabucodonosor. Deus não quer a sua condenação, nem a minha. Ele não quer a minha derrota, nem a sua. Então ele nos orienta, ele nos dirige. Ele fala com a gente. Ele te dá a direção. Ó, faça assim. Não faça assim, não continue nessa direção. Mas aí o que alguns fazem? Ignoram. Alguns agem igualzinho o Nabucodonosor agiu aqui. Simplesmente ignorou. Passou um ano. Você vê que Deus é longânimo. Eu creio que esses 12 meses, Deus deu de oportunidade a ele. E às vezes as pessoas acham que Deus simplesmente esqueceu ou mudou de ideia. Você tem que entender que Deus não se esquece e não muda de ideia. Deus nem sequer cochila. Então nunca pare e ache que Deus vai mudar de ideia em relação a algo que ele já falou. Sendo assim, se você tem tido tempo para chegar onde Deus quer, isso se chama amor, longanimidade, paciência de Deus para com a tua vida. Para com a tua vida. Eu tenho um entendimento, e isso não tem nada a ver com negativo. Mas eu tenho um entendimento, e eu entendi isso cedo. E isso me salvou, isso foi uma bênção para mim. Nada é tão ruim que não possa piorar. Eu já ouvi muitas vezes gente dizer assim, pior que tá, não fica. E eu entendo que nada é tão ruim que não possa piorar. Então, quando uma pessoa entra num problema, aquilo não vai mudar enquanto aquele tempo não findar. E quanto antes a pessoa chegar em Deus, mais rápido, quanto antes ela entender, mais rápido as coisas vão fluir na vida dela. Mas quanto mais você resistir numa postura rebelde, dura, indisciplinada, pior vai ser. Eu vejo pessoas que, quando entraram num problema, elas deveriam, quando tiveram... Eu tenho falado muito sobre isso. Eu falo isso internamente também. Que às vezes a gente vê casos de pessoas que, quando tiveram oportunidade de buscar a Deus, de investir na área espiritual, não. Arrumaram desculpas, se esquivaram e fizeram ao modo delas. E aí o que foi acontecendo? Sem a bênção de Deus, você dá guinadas, mas não chega a lugar nenhum. É remar contra a maré. A pessoa, ela luta. Ela faz e faz, mas não sai do lugar. Isso eu vejo isso no financeiro, na saúde. Eu vejo pessoas que poderiam estar vivendo uma outra condição, mas não estão. E isso tem a ver com o lado espiritual delas, com a questão espiritual. E você vê que se não muda dentro delas, não muda nada do que está aqui. Vencer uma tarefa interna, minha gente.
Se não muda aqui dentro, você não vive o resultado aqui fora. Se a arrogância e a dureza, se você continua dentro de você tentando medir força com Deus, aqui fora Deus mostra. Se não muda aqui dentro, as coisas não vão mudar aqui. Elas não vão mudar aqui. De jeito nenhum. E eu falava essa semana, e vou repetir, ninguém pode estar mais comprometido com você e com a sua vitória do que você mesmo. Ninguém. E eu posso me comprometer com a sua vitória. Se você não estiver comprometido com ela, não tem muito a ser feito. A gente ora, a gente ajuda, mas Deus espera uma mudança na pessoa. E o Nabucodonosor era um homem arrogante demais, egoísta, autocentrado. E Deus deu a ele, não deu a outro não. Inclusive, você vê como Deus faz. Deus mostrou para ele mesmo o que ia acontecer com ele. E foi dito, foi dado a ele a direção do que fazer, mas ele não fez. Ele não fez. Confiou na propaganda. Eu sou grande, eu sou forte, eu sou todo poderoso. Quem vai me tirar daqui? Quem vai? Deus. Se Deus disser, chega, chega. Acabou para você? Acabou. O ser humano precisa entender uma coisa. Ninguém na face da terra pode medir força com Deus. Se você puxar um pouquinho na internet, você vai ver que todas as pessoas que se colocaram no mesmo nível de Jesus, ou até superior, fracassaram. Todas. Todas. Tem uma cantora famosa, que faleceu há uns 30 anos, que ela entrou e falou para o porteiro, nem Deus, se quiser passar por aqui, você deixa, viu? Não passou mesmo. O contrário, é a morta. Ninguém vai medir força com Deus. Não adianta fazer piadinha e achar que fica. Não adianta achar que distorce uma coisa, que Deus deixa passar. Com ele tem que haver um temor reverencial. Nem se Deus quiser. Se Deus quiser, acontece qualquer coisa. Se Ele quiser, acontece qualquer coisa. Nem se Deus me mandar fazer, eu não vou fazer. Se Ele mandar, você vai ter que fazer. Se quiser, viver. Se quiser, viver. Não existe nada mais forte, potente do que Deus. E por misericórdia, Ele olha para nós. Isso é misericórdia. Deus não precisa de mim, eu preciso de Deus. Ao longo da história, quando Saul foi tão arrogante e desequilibrado e louco, quando ele se suicidou, levantou, o Davi assumiu, Deus continuou sendo Deus, e o Saul, um homem que tinha tudo para ter sido um homem vitorioso, morreu derrotado. E assim, em toda a história. Pessoas que tiveram a oportunidade de serem abençoadas, que perderam, você vê que elas jogaram fora, Deus continuou sendo Deus ao longo de toda a história. Não mudou. O Nabucodonosor não quis obedecer a Deus, pelos 3 anos e meio, ele ficou como um animal e Deus continuou sendo Deus. E quando Deus
Deus quis restituir o entendimento dele para que ele pudesse ter a oportunidade de se arrepender, Deus fez. Enquanto Deus não quis fazer, ele não fez. Porque ele manda e acabou. Cabe a mim, a você entender. Se Deus fala com a gente, é porque Ele nos ama. Ele já deu prova disso, dando o seu único filho por pecadores. Por pecadores. Então hoje não tem desculpa para uma pessoa dizer: eu não aceito, eu não entendo, eu isso, aquilo. Não tem. Hoje você pode falar com Deus, você se arrepende, você está na graça, você pode receber graça. Você vai para o inferno se quiser. É condenado se quiser. Porque se não, obedece a Deus e vai ter uma vida abençoada. Não de facilidade, mas uma vida bendita, bem-aventurada, feliz. Então, o Nabucodonosor foi muito bem orientado. No entanto, ele fingiu que não era com ele. Só que chegou um momento que não teve mais jeito de não fingir, porque o negócio aconteceu. Então, em nome de Jesus, deixa entrar. Deus espera encontrar uma mente disponível em você. Deus espera que você desenvolva hoje um espírito educável. Deus espera que você ouça a voz dele. Deixa entrar. Você deve estar pronto para aprender. Pronto. Eu quero aprender. Porque se Deus fala com você, ainda que você não perceba e ignore, isso não muda. Ele falou, ele te avisou. Ele te avisou. E vai se cumprir. Quando Deus fala, se cumpre para o bem e para o mal. Se Ele te prometeu vitória, Ele cumpre. E se Ele está exigindo algo de você, Ele está te cobrando algo, Ele está te dirigindo a chegar onde Ele quer. Então chega. Não adianta. Você pode ser... ter autoridade sobre alguém, na sua casa, ser o rei, mas diante de Deus, nós não somos nada. E aquilo que Ele nos dirige a fazer, nós devemos, por inteligência, chegar. O Nabucodonosor, um homem tão poderoso, aliás, o homem mais poderoso da face da terra na época. Em toda a história, ele foi o homem mais poderoso. Ele foi muito forte. O reino da Babilônia controlou o mundo. E ele comeu grama por 3 anos e meio. Literalmente. O homem que tudo que existia de melhor na época, em termos de riqueza e poder e beleza, pertencia a ele. E, no entanto, ele viveu por 3 anos e meio em lugares imundos, com animais, como um louco, comendo literalmente grama. E ninguém precisa descer a esse nível. Se o Senhor nos orienta a um posicionamento, e Ele tem falado com você, está na hora de você se disciplinar. Se Deus tem cobrado de você, olha, larga essa arrogância, esse orgulho, muda como marido, muda como esposa, muda como pai, muda como mulher, como mãe, muda como filho, muda como patrão, muda como cidadão, muda como pessoa. Muda o seu comportamento, haja como um cristão de verdade. Muda. Muda.
Não haja mais assim como você tem agido nas suas finanças. Para de se envolver com o tipo de gente que você tem se envolvido. Para de buscar atalhos. Paga o preço. E fazer em Deus dentro daquilo que Ele espera e já tem te orientado. Organiza a vida. Não ignora o que Deus tem dirigido a fazer. Se submeta. A gente ganha com isso. Tem mudanças que não são fáceis, mas se Deus está requerendo, é porque é preciso. Tem coisas que não vai ser uma tarefa fácil, mas é preciso. Uma disciplina, uma mudança, um posicionamento. Em nome de Jesus Cristo. Por gentileza, coloque-se em pé e a sua mão no coração.